Oi, gente, tudo bem? Estamos ao vivo aqui para mais uma live na sexta-feira e hoje eu tenho uma convidada bem especial e a gente vai falar sobre turismo, viagens de experiência. Você que está entrando agora, seja muito bem-vindo e eu vou chamar a minha convidada dessa noite. A nossa conversa hoje é com a especialista e uma super especialista em viagens e turismo de experiência. Então vamos descobrir o que é viagens de experiência, né? E ela vai compartilhar um pouquinho aí dessa vivência conosco. Eu vou chamá-la já. Olá, Aê! Agora deu. deu um probleminha no fone, eu fui trocar. Eu Ah, fui tá. entrar, eu não te ouvia, eu troquei de fone. Desculpa aí a demora. Não, tranquilo. Mas hoje Kelma, é tudo bem? Seja muito tudo bem-vinda. jóia. Eu que agradeço o convite. Nossa, muito. Um prazer, viu, Kelly? Obrigada. Gente, então só para fazer uma introdução aqui para vocês, né? A Kelma, ela é proprietária de uma agência de viagens e ela trabalha com turismo de experiência, com roteiros de experiência. Ela tem aí uma grande vivência na área aí, de mais ou menos uns 20 anos fazendo essas viagens, e era antes para um grupinho bem específico. E agora ela está abrindo aí para todo mundo. Então, é uma novidade bem legal, né, Kelma? Então, seja bem-vinda. Conta para nós um pouquinho dessa história aí. O que é turismo de experiência? Como que você começou nisso? Então, na verdade, assim, né, a gente já trabalha com turismo de experiência desde a época da faculdade de turismo, né, como nós turismólogas aí, mas o turismo de experiência, ele entra a partir do momento que, na docência, né, eu ministrando aulas, eu sempre levava os alunos para vivenciar algo em viagens que tivesse a ver, Uhum. né, com o que eles estavam ali é, aprendendo, né? Então, para eles terem realmente uma vivência na prática, né? Como que seria isso? Então, isso foi acontecendo naturalmente, tá? Uhum. Mas quando você vem trazer aqui essa questão, né, da agência da KL, né? A KL ainda está bem pequenininha ainda, né? Nós temos aí apenas 4 aninhos e aqui no digital 2 aninhos, né? Aqui no meio da pandemia. Apenas? É bastante 4 anos, Apenas, hein? né? Apenas. Pois é, tem muita coisa ainda para trabalhar. Mas a paixão pelo turismo de experiência, na verdade, ele entra, né? As viagens de experiência. É claro que o lazer está contextualizado sempre, né? Mas Uhum. o que a gente vai tá vendo no lugar, ou onde a gente vai escolher, né, aquele destino, é que vai fazer a diferença em cada pessoa que estiver vivenciando ali, né, aquela Uhum. viagem. E mesmo que você leve grupo, ou seja, uma ou outra pessoa, nunca, jamais será a mesma vivência e o olhar, ele é muito individual, né, Kelly? Sim. Então, assim, Uhum. os sentimentos, porque passa por uma questão muito sensorial, né, a questão das viagens de experiência, né? Então, você tem Uhum. viagens de experiência onde você vai envolver a gastronomia local, a cultura local, né? Então, assim, existem diversas situações onde você traz a questão da experiência vivenciada por aquele visitante. E Uhum. atualmente a gente vê falando muito mais nessa questão do turismo de experiência. Então, Sim. né, principalmente por conta do momento que a gente vive, as pessoas têm buscado lugares mais abertos, né, lugares de contemplação. E aí o turismo de experiência ele vai sendo falado, né, porque ele já existe desde sempre. Na verdade, é um Acho que é formato, um termo novo só, né? Na verdade, ele é já um existe, mas termo acho que novo para todos, digamos assim, para né? todos. Para Uhum. todos, exatamente. Então, as pessoas às vezes, mas o que é esse turismo de experiência, né? Então, o turismo de experiência, ele vai passar muito por situações vivenciadas no próprio local, né?
seja inclusive até vivências, como por exemplo, existe uma vivência em São Paulo, que é um turismo de experiência que está crescendo. Na verdade, São Paulo tem muita coisa, mas é um São turismo Paulo, de assim, dá para fazer tipo um roteiro gastronômico, né? gastronômico, tudo que você quiser, né? De praia, Cultural, montanha, né? tudo, tudo. Ali é fantástico, né? Então, Uhum. mas na verdade, a questão que eu ia abordar, eu não sei se aqui alguns já ouviram falar, que já que a gente está trazendo a gastronomia, que é o Dinner Uhum. in the Sky. Na verdade, é uma plataforma, né? É um evento, mas acaba que as pessoas estão viajando para poder estar vivenciando, né, esse tipo de evento com chefes, alta gastronomia mesmo, né? Porque, na Uhum. verdade, é um evento que a gente importa, né? Ele acontece já lá fora, né? Na Olha que Europa. E bacana. aí ele vem para o Brasil e acontece em algumas capitais em pontos turísticos muito conhecidos. Né? Então, toda uma estrutura, depois quem quiser pesquisar, ele tem o próprio Instagram deles, é grande, é uma equipe muito assim, sabe? É fantástico, são poucas pessoas, é delimitado, só que é aquilo, você vai vivenciar, né, uma experiência gastronômica nas alturas, né? Uma coisa Então tem muito exclusiva, né? Bem muito exclusiva, né? exclusiva, exatamente, muito exclusiva, né? Gente, só um minutinho aí. Para você que está entrando agora, só para saber qual que é o nosso assunto hoje, é turismo, viagens de experiência. Então, quem é agente de viagens, que está aí, aproveita as dicas para pegar esse nicho, que esse nicho é super novo. E se você está entrando agora e quer explorar diferentes tipos de roteiros, então você vai se encantar com esse nosso assunto de hoje. Então, aproveita você que entrou, já coloca, clica no aviãozinho e já manda para toda a sua rede aí para convidar mais gente, porque eu tenho certeza que esse momento aqui é muito importante. A Kelma está disponibilizando o tempo dela, a experiência dela para compartilhar com a gente. Então a gente tem que valorizar muito isso, tá? Então, voltando para o nosso roteiro, eu super gostei Sim, dessa ideia aí e eu quero saber mais isso. como é que funciona, Kel. Exatamente, né? Na verdade, você tem que ver a época. Você está falando, eu estou falando desse evento que acontece em São Sim. Paulo. Você tem que Aham. ver a questão da disponibilidade e onde que eles vão estar, né? Ali situados onde, enfim. Então aí você entra em contato, vê reserva, enfim. Individualmente pode ser feito também por uma agência, que é a parte toda, né? De logística, de levar, de acomodar, né? E não só você ficar ali no Dinner in the Sky. A gente tem mercado, a gente tem cultura, a gente tem muita coisa, assim como a gente havia dito antes, né? São Paulo Uhum. realmente é um universo para explorar, assim, o tempo Então, e todo. sabe o que eu vejo assim hoje também? Que assim, a gente saiu daquele modelo do pacote de viagem geralzão, do conhecer lá Fortaleza, Beach Park, de Sim, conhecer Maceió, as praias, enfim, aquele geralzão que a maioria da galera já conhece. Então, por exemplo, eu já conheço Fortaleza, um exemplo. uhum, Agora, por exemplo, eu voltaria para Fortaleza se fosse para eu ver alguma coisa diferente. E eu acho sim, que é e nisso tem, que né? então acho que é isso que a galera tá apostando agora, né? Porque aí você Sim, consegue explorar o mesmo destino que sim, você de já forma foi, só diferenciada. que de forma diferente. Com E assim, por exemplo, certeza. que nem vou dar um exemplo de Fortaleza, porque né, acabei entrando nesse tema. Mas que nem Fortaleza, o coco bambu é o primeiro coco bambu, né, que iniciou aqui no Brasil. Tem muita gente que Uhum. não sabe, né? Então, tipo, é super Exato. legal ir para aquele destino e ter uma experiência de um jantar num restaurante que, tipo, foi o primeiro da rede, um exemplo, né? Enfim, esse é só um Exato. exemplo muito superficial, né, gente? Sim. Mas a Kelma sabe muito mais aí. Conta Não, mais, mas Kel. assim, não, tá, eu vou na linha do Nordeste. Acabou de entrar aqui uma querida também, que é do Nordeste, a Gui Arthur, um beijo para você, né? Eu vi Family Tour também, que é do Nordeste. Então, assim, são Tem o consultores Kaique aqui também. maravilhosos. Kaique É, aqui né? também, que é de Recife. Exato. Então, mas assim, trazendo o Sejam Nordeste, bem-vindos. eu sou apaixonada, de uma forma geral, pelo Brasil, sabe? Então, eu sou Uhum. encantada com cultura. Eu tô nas Minas Gerais, mas eu não sou daqui. Eu sou do norte do Brasil, né? Ah, Mas é? do norte Legal. do Brasil, é. Essas andanças viajando, eu já venho de uma raiz que viaja muito, né? Aham. Então, vim parar aqui
mas essa coisa de você conhecer pessoas, a forma e tudo mais, mas trazendo para as experiências do Nordeste, por exemplo, e você trouxe hotelaria, trouxe toda essa estrutura, né, que Uhum. o Nordeste tem, e assim, cada coisa mais maravilhosa atualmente, né? Os resorts. E as experiências, Kelly, elas estão acontecendo em lugares externos do próprio ambiente, né? Que não eram Uhum. explorados. Você ficava em estruturas fechadas, porque era o conforto, e tudo bem. Aqui a gente não está falando o que é certo e o que é errado. Mas você Aham. vivenciar uma experiência, tomar um café da manhã à beira-mar, né? Com uma temática, né, toda preparada para o Uhum. hóspede, isso é encantador, né? E você viveu uma Sim. experiência com iguarias locais, né? Então, se Uhum. você vem de um outro estado que você não conhece a culinária do local, é uma oportunidade e aproveitando também já no local que ele está ali desfrutando, né? De uma praia que seja, né? Então, tem também umas experiências, por exemplo, em Lençóis, né, que é um roteiro que as pessoas têm feito bastante, né, assim, tô Sim. achando maravilhoso, assim, né, é Sim. Jalapão, Pantanal, que está sendo descoberto de outra forma, né, Não, existem e as... sabe que assim, falando um pouco de Brasil, assim, voltando, mudando um pouquinho de região, aqui para o sul, eu fui numa viagem ali pelas Serras Gaúchas, que eu já fiz Uhum, várias vezes, mas aí uhum, eles têm uns piqueniques embaixo dos parreirais das uvas, sabe? muito. Isso Então, tá uma tipo, é um tendência negócio. cada vez mais, assim, eu Sabe, um sou negócio suspeita, eu amo. super. Eu amo também, sabe? Um negócio super diferente, assim. Daí, Super tipo, você faz todo diferente. aquele cenário para um pedido de casamento, para um Nossa, aniversário, uma bodas, né? Um aniversário. exato. Tem uma pessoa que vende agora, gente. É que eu tô me lembrando aqui, tô É muita aproveitando, coisa, sabe? verdade. Mas assim, ó, tem uma brasileira que ela tem uma empresa de piquenique, que ela faz piquenique na Uhum. frente da Torre Eiffel. Piquenique Pois é, Paris. pois Gente, é uma é. coisa assim maravilhosa. Aquelas É. fotos eu já falei, quando eu for para Paris, eu vou fazer com certeza. Então você Pois vê, é, e é uma coisa muito fazer uma surpresa, muito. né? Nossa, É demais, muito legal. né? E isso está muito tendência. Eu acho maravilhoso explorar, né, esses tipos de formatos de você servir o teu cliente, né? Esse Aham. surpreender. É óbvio que você tem que olhar para o cliente que está querendo experimentar também, porque nem Sim, sempre, nem todo cliente vai curtir, né? Mas ele sim. pode curtir de uma outra forma, né? Por Mas eu acho exemplo, que é assim, ó, mas eu acho que a ah, gente, quando a gente coloca o nosso trabalho, o nosso amor no que a gente está fazendo, é impossível. Ele pode até ter algum probleminha, mas ele vai sentir aquilo, sabe? Então eu vai, acho que isso também sente, sente é mesmo, muito Kelly, é verdade. né? Eu acho que isso É, é muito válido. Gente, aproveitando muito. aqui, ó, queria dar um oi aqui para todo mundo que tá entrando. Nossa, tem gente do Brasil inteiro, até internacional. A minha amiga aqui, mora nos Estados Ó, que Unidos chique, agora. A que Areta, bom. seja bem-vinda, saudade, saudade de Seja todos bem-vindo. vocês aí, tá bom, gente? Sejam todos bem-vindos, tá? A gente tá falando de turismo de experiência, então é um assunto bem bacana. É bem bacana, bem vasto, né? Então, assim, existem todas essas possibilidades. Você tomar um café nas dunas, né? Existem empresas que trabalham, né? De você viver a experiência ali, né? Tomando um café, você vai de 4x4 e chega lá, todo Olha. receptivo, tem um preparo, né? Para você viver uma experiência, né? Num cenário como os Lençóis, por exemplo, né? Então, a gente tem uma gama, uma diversidade, né? Puxando um pouquinho para a sardinha aqui das Minas Gerais, né? Esse ano a gente está pretendendo voltar às vinícolas mineiras, que são muito famosas, só que assim, mas a gente não ouve falar em vinícolas mineiras, como Uhum. as vinícolas do Sul, né? Que já Sim, estão aí, né? Já mais estão conhecidas, né? consolidadas, digamos assim, na Isso. mente, né? Mas, Aham. assim, você tem vinícolas que têm toda essa preparação para você vivenciar essas experiências. Não só ali o sommelier ou quem vai te recepcionar para você vivenciar, né, a questão ali da colheita, do processo todo. Você turista, né, visitante que está ali, você vai vivenciar isso tudo na cava, você vai ter, quando você chegar, vai ter todo um preparo de um piquenique debaixo do parreiral. Então, assim, Uhum. isso já existia, mas era de uma forma muito tímida. As pessoas, é isso que você falou, o olhar, né, para o turista
de 2 anos para cá, ele está muito mais Mudou muito. voltado para situações como esses turismo de experiência. Por exemplo, se a gente entra no nicho de ecoturismo, de trilhas e tudo mais, você tem empresas especializadas maravilhosas, onde você pernoita, sabe, num penhasco, né? Tá tudo ali Uhum. planejado, arquitetado para você vivenciar ali um pernoite ou um momento, né, com aquele cenário ali que, né, para quem gosta bastante. Então, assim, tem para diversos gostos, né? E ainda voltando para as É. Minas Gerais, né? Uhum. Não que não tenha pelo Brasil, eu faço muito aqui também o interior do Rio de Janeiro, porque a gente está localizado na Zona da Mata, sabe, Kelly? Então a gente está muito pertinho do Rio. E o Rio tem aqui o Vale do Café, né? Então você já Uhum. pode imaginar as fazendas, né? Algumas fazendas que Sim. são preparadas para receber aquele turista, onde você vai vivenciar como era naquela época, né? Aham. Degustar um café colhido, né? Que é da fazenda, né? E ele tem uma exploração, E você mas volta ao no mesmo tempo também, né? volta no Assim, tempo, você vai lembrar você aí imagina, né? de família, né? Ah, eu lembro que na casa da minha avó tinha tal coisa. Então, assim, são situações afetivas que o turismo de experiência ele pode proporcionar. Tem um caso Uhum. muito interessante, né? Que eu estava com um grupo de melhor idade. Então, eu estava com eles visitando um jardim lindo no Vale do Café, que chama o Anaetê, é maravilhoso, um jardim sensorial, que é voltado para música, arte. A gente só conhece o Inhotim, que é mais falado. Mas se Sim. vocês buscarem o Anaetê, né, é um jardim maravilhoso, que quem quiser visitar, super vale conferir, né, a ideia do projeto. E eles, em cada momento, eles vivenciam um jardim. Eles estão. Tem época que tem o jardim dos girassóis, das lavandas, enfim. Então você vai lá tirar fotos e tudo mais. Enfim, estamos visitando, de repente eu vejo uma senhora chorando, né? Então você está ali trabalhando, você fala, Ó, meu o Deus, aconteceu desespero. alguma coisa, né? Você vai lá acolhê-la. E aí eu falei, a senhora machucou alguma coisa, posso ajudar e tudo mais. Menina, ela estava emocionada. Ela falou, muito obrigada. Há muitos anos eu não vi um girassol, eu lembrei da minha infância. Então, assim, Olha só. pode ser, né, para alguém que esteja ouvindo que não faça sentido, mas para ela teve um sentido, um significado muito profundo, né? Então, o Uhum. turismo de experiências são situações vivenciadas que você experiencia junto, né, com quem está visitando. Eu sou suspeita, É. eu acho maravilhoso você provocar Não, isso, e eu né? acho assim que é aqui, voltando para o outro lado, é muito gratificante esse nosso trabalho nesse momento, né? Porque às vezes, eu sei, porque eu atendo, eu faço, não trabalho com grupos, muito com grupos, né? Tem uma pessoa Uhum. que trabalha comigo, que é o Gustavo, inclusive o Gustavo estava aqui, ele que trabalha com os grupos. Eu trabalho mais, assim, emissivo, né? Que é o turista Tá. que ele vai com a família, fazer uma viagem e tal. E às vezes eu vendo uns pacotinhos, assim, muito comuns, normais, sei lá, Rio de Uhum. Janeiro, Bombinhas, Sim. uma coisa assim, muito próximo, não é uma viagem internacional, não é um Maldivas, não é um negócio dos sonhos. É uma viagemzinha comum, normal. Mas aquela Uhum. pessoa volta tão agradecida, porque ela resgata ali toda a cultura, sabe? A história familiar, todas as experiências que Verdade. ela viveu, né? Dos antepassados. É tanta Sim, coisa que ela sim, vive numa viagem que sim. às vezes pra gente, a gente que tá aqui, a gente de viagens. É tão simples, você faz lá em 2 minutos um pacote, claro que se, né, Uhum. você agradece, você fica feliz, deseja que teu cliente vai, que dê tudo certo, tudo tal, mas daí aquela pessoa volta com aquela emoção, aquela alegria, Sim. aquela gratidão, que, nossa, É. isso transborda o nosso coração, Não, sem né? dúvida. E você está trazendo o Rio de Janeiro. Hoje, o Rio de Janeiro, além dos atrativos icônicos que a gente tem, que são conhecidos internacionalmente, eles estão com alguns projetos, né, que você vivencia turismo voltado para o turismo de experiência, de você apreciar um pôr do sol, né, de você vivenciar um Uhum. turismo histórico, né, e finalizar, por exemplo, uma confeitaria Colombo, né,
onde tem mais de 100 anos, então, que mantém toda aquela tradição arquitetônica, né? Então, existe até um projeto, né, que chama Império Musical, de uma empresa chamada Joy Rio Turismo, maravilhosa, Elvira, a gente depois entra lá para curtir, para quem gosta, sabe? É muito interessante, é um projeto onde as pessoas estão a caráter, então você faz uma vivência, sabe? Então, você anda pela rua, que é o centro ali, né, do ouvidor e tudo, onde tudo era o burburinho da época, né, era o centro das coisas que aconteciam no Rio. Então, alguns casarões ainda estão preservados e tem muita história por ali, né? Então, não só isso, existem algumas expedições ali na Barra, de barca, né, que nem sempre as pessoas sabem. Né? Então, geralmente, você fica só, como você disse, nos atrativos mais comuns. E tudo bem, mas se você tiver um plus a mais, se você conseguir levar aquele turista, né, para vivenciar outras experiências, né, é bem interessante, bem bacana, né? Então, e o que eu vejo assim também é assim, tem muita gente que compra, né, monta o seu pacote direto. Ah, eu quero conhecer o Cristo Redentor, um exemplo. E vai lá, monta o seu pacote e tal, e beleza. E aí, eu acho que ele perde um pouco, né? Por isso que a gente está aqui, né? A profissão ou agente de viagens, né? Nosso papel fazer isso. Eu acho que ele perde um pouco da cultura e dessa... eu acho que ele até, sim, ele tem algumas sensações, algumas experiências, né? Algumas, com certeza, tem. Mas eu acho que ele perde um pouco. Porque eu vejo assim, gente, o agente de viagens, o que a gente faz? A gente tem, que nem a Kelma está explicando ali, ela tem já uma gama de serviços, de fornecedores, que já atendem ela. Então, isso faz com que a gente inclua alguns passeios que vão fazer a diferença. Total. Porque você ir no Cristo sozinho é uma coisa. Você ir com um guia que está te contando a isso história que eu ia falar do lugar, agora. né? Eu quero até realmente ressaltar, né, porque a valorização desse profissional, eu particularmente, a maioria das minhas viagens, assim, tem que ter esse profissional que está habilitado, preparado. Ele vai, na verdade, te levar, né, para aquela história. E o carisma mesmo, até do próprio profissional, né, que está envolvido para aguardar aquelas pessoas que vão chegar. Isso faz total diferença. Você trouxe o Cristo... E daí as coisas têm sentido, né? Tem, total. Né, por Pessoa exemplo, volta diferente, ela não vai olhar um monumento, né? Exatamente. Eu fui lá para Cancún, né, o ano passado. Eu tinha ido outras vezes, mas essa vez eu fui fazer as pirâmides que eu não tinha feito ainda. E aí você vai na van e ele vai contando toda a história maia, aí ele, né, mostra aqueles aeroglifos lá, acho que é aeroglifos o nome, né, aqueles jornalzinhos da época deles lá, enfim, as escritas, e o que que significava, por que que a pirâmide é daquele jeito, o que que significava, sabe? Então aquilo se tornou, teve sentido, não era só um monumento que você vai lá e tira foto. Perfeito. Você começa a imaginar, nossa, olha como as pessoas eram inteligentes, conseguiam fazer isso sem tecnologia, como eram dedicadas, sabe? Você assim entra num filme, né? Você entra num filme. Exato, Eu acho que, sinceramente, assim, se você não conduzir, né, de alguma forma, seja no jardim, né, do museu da sua cidade, né? Porque eu sou muito a favor da gente conhecer as nossas coisas, sabe, Kelly? Em sala de aula, antes da gente ir para o externo, a gente vinha para o interno. Tinha certos receios, porque isso é natural, a gente valoriza muito mais, né? Aquele famoso ditado que a vizinha a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Então, depois que você entende que a tua história tem valor, você passa a valorizar. Então, alguém tem que apresentar, alguém tem que, né, manifestar que existe possibilidades naquele mesmo local que você passa e que você não dá a mínima importância, talvez. E trazendo o Rio de Janeiro, como você falou, visitar o Cristo, por exemplo, você pode de diversas formas, caminhando, de van, de trenzinho. Então, tudo depende do que você quer com esses turistas, né? O que você quer fazer de encantamento, o que você quer, né, trazer para ele e que fique, né? Porque fica, cada um vai levar um pedacinho de alguma coisa, né? E nunca mais eles vão olhar aquele monumento numa imagem, numa fotografia que eles venham a ver novamente, né? E sabe uma coisa também que eu vejo assim, que faz muita diferença, principalmente fez para mim,
foi que viajar me fez olhar para minha casa de um modo diferente. Porque as Total. pessoas que não saem da onde elas estão, né? Um exemplo, quem Uhum. mora em Curitiba e nunca viajou para nenhum outro lugar, ela consegue ver vários defeitos da cidade. Agora, quando ela começa a explorar outros lugares, o olhar Sim, fica diferente. Hoje eu vejo as fica. pessoas falar, ai, Curitiba, a cidade mais limpa, a cidade mais bonita do sul, não sei o quê. As pessoas falavam um monte de coisa e para mim, tipo, não fazia sentido, Olha sabe? só. Aí agora, É. quando eu comecei a sair e ver outros lugares, né? E daí Uhum. você vai, você volta assim e fala, realmente, não é à toa que tem esse título. E as coisas começam a fazer sentido, Exatamente. você muda o teu olhar. É muito interessante isso, Verdade. É muito. né? É. Então, o E viajar é um mundo de exato. experiência, né? Exato. Eu tenho que aqui também deixar de ressaltar que esse encantamento veio de uma professora, da minha coordenadora de turismo há 20 anos atrás, quando ela, na primeira visita técnica, ela não quis só deixar ali no quadro o que que é, porque como eu comecei a fazer no estado do Rio, né, turismo, então eu Uhum. acho que isso também fez uma diferença pela movimentação, né? Então a gente estudava, por exemplo, dentro de um barco na Baía de Guanabara estudando a história. Então aquilo eu Olha fiquei assim, só. falei, gente, falei, poxa, se eu fosse, olha isso, eu nem pensava em ir para a sala de aula. Se eu fosse dar aula, seria mais ou menos assim. Nunca mais eu vou esquecer, né? O Palácio da Ilha Uhum. Fiscal, né, que é aquele monumento lindo onde aconteceu o último baile. Existe lá também, né, um atrativo, eu não sei se ainda já está funcionando por conta da pandemia, mas existe ali você visitar e tomar um chá, né, com aquelas louças, enfim, olha que bacana, né, vivenciar como que foi na época, para quem curte história, né, você tem Petrópolis, você tem o Sarau das Princesas, né, e é interativo, porque elas trazem ali no teatro como que era na época, interage com a plateia, te chama, você sabia disso? Geralmente a gente só sabe que tem um museu lá. Aham. Então, né? Então, assim, além de você fazer a visitação, tem valor agregado, né, para você mergulhar ali com aquelas personagens. Enfim, é muita coisa que tem, assim. Se deixar aqui, eu vou ficar falando muito, que eu É. amo o que eu faço, amo mesmo. Mas Então, eu acho toda. assim. É. Sim, Eu acho assim que assim, no modo geral, o importante é isso, a gente entender que o turismo de experiência, ele saiu daquele geralzão de só você sim. ir para um lugar e visitar lá a praia, Uhum, né? Ficar isso. lá de pernas pro ar, bebendo, comendo na beira da praia. Tipo, Que é é bom além também, disso. né? É É bom, bom. mas é além disso. É É, além. fa- Por é exemplo, fazer a gente. aquele. Exatamente, fazer aquele, sei lá, aquela porção de peixe que você está comendo, ela ser diferente. Ela ter um Sim. sentido na nossa vida, entendeu? E Ela ter um aproveitando o gancho que você sentido. está falando do peixe local, a gente tem alguns roteiros, né, que você, além de você visitar aquele atrativo que está sendo vendido e foi o que você se encantou, você vivenciar a comunidade local. Isso é fundamental. Né? Quando Sim. você, por exemplo, você vai almoçar, numa família ribeirinha, por exemplo, né, que já entendeu que fazer aquela receptividade e manter a sua cultura faz toda a diferença. Quer dizer, Uhum. você, né, então, assim como você trouxe o peixe, né, existem outras tantas coisas, o churrasco, né, que tem no chão, fogo, como é que é o churrasco de chão, né, Fogo que de é chão. Aham. impressionante só de olhar para É quem uma nunca delícia. viu, Inclusive, né? inclusive é uma delícia. A gente vê isso em festival aqui para cima, né? Agora lá no sul é uma coisa absurda que você fica, né, impactante, porque é cultural, é muito É. bacana, né? Então, quando você Uhum. entende, respeita a comunidade local, respeita a cultura daquele lugar, também é uma vivência, também é uma experiência. Você ouvir as histórias, por que que é desse jeito, o que que aconteceu. Então, né? Você sempre manter a tradição, isso você esbarra muito também nessas experiências locais, né? Sim. Uhum. Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa para a Kelma? Aproveitar aí esse momento. Fiquem à vontade, podem As escrever ordens. aqui, vamos conversar. É, Mas assim, mas eu acho que para mim é isso mesmo, sabe? É você criar outras maneiras da pessoa viver a mesma coisa, né? Assim, isso. a gente melhorar, eu acho, Uhum, melhorar o roteiro do cliente, né? Melhorar a experiência exato. dele no Experiência. destino, né? Exatamente.
E assim, eu acho muito legal de você entrar nessa cultura local, né? Você entender Uhum. como as pessoas ali vivem, como às vezes o mundo é muito diferente do nosso. E para Muito. eles, Às vezes né? coisas cotidianas, né, que a gente faz de uma forma para eles, talvez às vezes nem nem passe, né, por um mesmo cotidiano nosso, né, digamos assim. E sabe o É, que eu vejo? Assim, eu vejo, por exemplo, que é como você estar num filme. Pra mim, eu acho que é isso. Porque, veja, uhum, todo mundo gosta de filme, né? Tipo, televisão, entretenimento no geral, filme, novela, séries. Tudo isso aí uhum, não tem quem não assista. A pessoa pode não sim, gostar muito, mas não tem como não prender. Sempre prende. sim, E sim, cada um vai gostar de alguma coisa. Então, por exemplo, quem gosta de romance. Quem gosta de romance, tá assistindo um filme em Paris. De repente você faz uma viagem para Paris, você passa. Agora tem uma agência que eu atendo, que ela tá com um roteiro que ela criou, aham, que é a Bianca. Vivendo como Emily em Paris. Esse é o roteiro da viagem que ela tá olha divulgando só, para a galera da moda. Então, olha só que legal, experiência muito, diferente e muito, bacana. muito, exatamente, Tá? com Então eu vejo certeza, isso assim, que a gente se teletransporta para um sim, mundo que a gente só vê do outro lado e você tem aquela curiosidade de estar lá, de sentir como ela, exatamente, de você como era, sentir, né, olhando aquela situação. atmosfera, né? Exatamente. Lá É fora, muito na Europa, interessante. isso já faz parte, né? Então, os walking tours, todos os museus, isso existe uma cultura já, assim, Sim, entranhada, né? Nós é que estamos começando. E que bom que a gente está começando, porque a gente tem muita coisa, gente. Tem muita sim. coisa, né? Que a gente não tem noção. E pelos estados serem muito diferentes, né, culturalmente falando, então isso você tem uma diversidade bem bacana para Não, explorar, você né, vai pro Kelly? pessoal do sul que vai pro norte já tem que Não, precisa traduzir já. Já é precisa de costume, é linguajar, né? Então, assim, é muito diferente. É, comida, verdade. né? Você passa mal, né? As Totalmente. comidas são diferentes. São muito pesadas, é verdade. Tem uma É. mistura ali de culturas, né, gente? Tem ali uma miscelânea de culturas que ficou, né? Uma gastronomia muito caudalosa e calor, mas muito caldo, enfim. Mas é bacana demais. Então, mas Uhum, assim, por que eu quis trazer a Kelma hoje, assim, pra gente conversar sobre esse assunto que tá super em alta, mas também para deixar para vocês mostrar como a gente pode fazer a mesma coisa de forma diferente. Então, por exemplo, você que é agente de viagens e, né, tá querendo inovar, tá querendo mudar as coisas, foca nisso. Cria, às vezes, o uhum, mesmo roteiro que você faz. Vou te dar um exemplo. exato. Esse ano, a gente tem uma agência que também eu atendo, que é que eram que já agora já não atendo mais, né? O programa dele já encerrou. E a Uhum, Diverge, eles fazem muitas serras gaúchas, muitas serras gaúchas. Então, o que a uhum, gente criou esse ano? A gente criou em conjunto um roteiro gastronômico, um tour de vinhos e roteiro gastronômico pelas serras gaúchas. Então, é a maravilhoso. mesma coisa que eles fazem já, só que a gente Uhum, colocou algumas coisinhas. Então, por exemplo, a gente incluiu um fundi, a gente incluiu uhum. algumas vinícolas, a Sim, gente incluiu a Casa da Ovelha e a gente nominou isso, né? Assim, colocou como fez uma comunicação específica, aham. fazendo vídeos, tudo, divulgando essa parte, entendeu? Então ao invés de fazer só roteiro nas Serras Gaúchas. Não, a É, gente tem deu um plus a aquela mais, ênfase, né? a gente Isso. deu aquela ênfase no quê? Que vai ter um fundi. O fundi, para muitas pessoas, é uma novidade, né? Tem É muita gente que novidade. nunca. E Sim, não é nunca só comer provou. o fundi, é você Aham, saber a história daquele prato. exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, É assim, foi um sucesso. Aí eles saíram com um grupo de 60 pessoas aqui. Foi num feriado do ano passado. Eu fui junto, inclusive. E, assim, só para bacana. ilustrar para vocês, gente, que dá para fazer a mesma coisa que vocês fazem, só que de uma maneira diferente. Eles colocam uma pitadinha só ali, colocam um museu, um roteirinho, 3 museus. Você já pode fazer um roteiro cultural. Já se torna uma coisa diferente para aquele cliente. Você Diferente. É. foca naquele produto. Então, por exemplo, vamos fazer um roteiro cultural. Então, a gente coloca lá, inclui uma visita a 3 museus que seja. Estuda sobre aquele local, Uhum, sabe? E daí faz uma coisa diferente. Conta aquela história pro cliente.
faz ele entrar naquele mundo, naquele Exato. sonho, naquele filme, sabe? É. Daquela época. Então, e Eu, é eu uma coisinha ainda simples sou, que vai preencher, eu ainda sou a né? favor também, além disso tudo que você está falando, do estudo, você buscar profissionais, sabe? Sim, Porque eles sempre. estão Guia lá. local. Profissionais Uhum. também, da seguinte forma também. Como toda logística te veste, né? O cliente buscou você. Então é importante também você ali alinhar, né? A mesma forma de trabalhar, porque também, senão fica muito discrepante o serviço, né, o trabalho. Então, Sim. assim, o cliente sempre ele vai medir ali a experiência em você, porque ele te buscou. Sim. Então, quem Uhum. cantou no primeiro momento foi você, né? Então, quando você trabalha alinhado com outros profissionais, aí quer dizer, né? Nossa, faz Então, total isso diferença. essa Total é uma dica, diferença, né? essa é uma dica muito importante, gente. Eu falo É, sempre aqui pra vocês, sim. a gente tem que escolher nossos parceiros têm que escolher a Uhum, dedos. Todo mundo erra, verdade. eu já errei, já escolhi parceiros que não Ah, me sim. representaram, eu perdi clientes Aham. por conta disso, mas a gente vai E aprendendo, perde. né? A Sim. gente vai Eu aprendendo e estou vai falando melhorando. de guia, mas não só guia, não, né? A gente também tem Uhum. todas as outras logísticas, o transporte, a parte de hotelaria, né? Então, tudo que vai Uhum. envolver, se você puder esmiuçar o máximo que você puder, que é isso que você está falando, as pessoas são passíveis de erro, todos nós, né? Mas se Uhum. você puder, né, Minimizar, planejar, né? então, fica muito mais alinhado, né? Tem mais possibilidade de chance de dar certo tudo que você idealizou com o seu cliente, né? Sim. Uhum. Mas que legal, assim, eu acho que se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu acho assim que é um assunto bem interessante, né? Queria agradecer. Tem muita coisa Inclusive, para explorar. tem. Isso. Inclusive, gente, então deixa eu aproveitar e contar para vocês. A Kelma também faz parte do meu grupo de mentoria agora, né? Na mentoria em grupo que a gente abriu esse ano. As inscrições encerradas, a gente começou essa semana. E assim, Uhum. e é para mostrar para vocês que assim, o meu foco é ensinar quem está começando, mas quem também já está na área, a gente faz uma reciclagem, a gente faz um grupo de apoio, a gente Claro, troca sempre. experiência, a gente melhora também o nosso trabalho. Elas me Com ajudam a melhorar o certeza. meu e eu ajudo a melhorar o delas e vocês Na ajudam a melhorar troca. o nosso, vocês que estão aí do outro lado. Perfeito. É Então, assim, isso. é assim que o mundo tem que funcionar. A gente tem que se unir, a gente tem que se ajudar. Então, por isso que eu Fortalecer, né? convidei, fortalecer. Então, por isso que eu É, convidei hoje a Kelma para contar que essa é a experiência dela, é o que ela faz de melhor, e ela faz melhor, talvez até muito mais do que eu, porque ela trabalha com isso, e imagina. outras pessoas. Então, por isso que é legal compartilhar isso daí com vocês também, né, Kelma? Uhum. Com certeza, né? Foi um prazer, nossa, tá falando de coisas que eu amo fazer, nossa, mãe do céu, é bom demais, né? Ah, Não, então, e sabe que eu parabenizando tô. aí, Sim, e Arro, eu tô gracinha. com uma ideia aqui que eu tô lançando um projeto que talvez dê Uhum. certo e você vai me ajudar nisso. As A gente vai ordens. montar um grupo pra gente ir pro Uhum. Festures esse ano. Isso Ah, já coloquei na minha sim, cabeça e a gente vai fazer. com Então a gente vai certeza. montar um grupo para ir pro Festures esse ano. Eu vou fazer uma visita Sim, técnica na feira com os agentes que maravilhoso. fazem mentoria comigo. A gente vai fazer um Uhum. roteiro bem legal. E sabe o que eu queria fazer? Uma pitadinha. Vou dar só abrir um pouquinho porque quem sabe dá certo. Gente, não tá nada planejado, é só coisa da minha O cabeça. Sabe que insight veio, ó o a minha cabeça é brainstorm, meio, fala. ela vai vindo coisa É assim, assim né? mesmo. Então, vocês estão convidados aí para ir com a gente nessa trip. Se Deus quiser, vai dar certo. Esse ano a gente vai pro Festures, que é um festival de turismo em Gramado. Vamos, com E aí, sabe o certeza. que eu queria colocar, Kelma? Eu queria, assim, Uhum. colocar alguma coisinha diferente, sabe? Talvez alugar um espaço, ir uma noite antes, contratar um chefe, fazer um jantar, assim, Mole para nós. especial. Eu não sei se você sabe, né? Mas assim, fiquei bons anos, né? Ministrando aulas de gastronomia, alimentos e bebidas, né? Ah, Produzindo jantares, e é um você vai ser nosso prazer. chefe? Não, não, não. Eu sou a produção. Eu a produção que Tá, vai organizar entendi. tudo, né? Isso aí é mole para nós, né? Já Mas pensaram? Você assim, pode fazer tipo um evento podemos, claro. pré-feira, sabe? Um evento pré-feira, assim. Isso aí você está falando com a pessoa certa. Adoro. Vai ser um prazer. Né? Com um chefe Sim. especial, fazer um jantar bem gostoso, uma experiência assim, né? Uma experiência enogastronômica, aproveitando que lá é a região dos Sim, né? vinhos, com os Exatamente. queijos. Queijos e vinhos, né? Uma boa pedida. Por que não, né?
E às Sério. vezes pode ter até uma atração ali cultural, local, enfim, chamar o pessoal aí para ficar animado. A pessoa já pensando já na coisa acontecendo, mas tudo bem. Gente, é por Porque isso que é eu isso, adoro unir essas mentes, entendeu? É por isso que eu falo aqui para vocês. é Eu bom. adoro, porque a gente cria uma ideia. Essa semana na mentoria, a gente começou com uma Uhum. ideia boba. Foi. Aquela ideia, de repente, ela foi se tornando forma, ela foi mudando, ela foi Uhum. melhorando, né? A Thalita, Isso. até a Thalita tá aqui, ó. Né? Daí já veio com uma É. ideia para Thalita, para outra pessoa, e aquilo foi, Ah, sabe assim, foi sim, né? verdade. Projetos fantásticos. Muito. Eu acho incrível isso, porque eu, tipo, eu adoro, e adoro ainda mais quando as coisas se concretizam, sabe? Com certeza. Por isso que é Tipo ótima a isso. partilha, né, Kelly? Porque Sim, todos nós, né, de alguma forma, temos algo a contribuir, né? Nem sim. sempre a gente sabe tudo e não sabe mesmo, né? É, quem fala que sabe tudo, né? Uhum. Então, assim, é importante também a gente chancelar que a gente, né, gosta de determinadas coisas e não tem problema nenhum, e também aprender outras tantas e fazer a troca. A vida é isso, é É. compartilhar, Uhum. né? Isso É. mesmo. Uhum. Então tá bom, Kelma. Então, obrigada pelo A teu joia, tempo. imagina. Não vou me Foi um prazer. estender muito mais, porque também, né, a gente já tá. Estourando aqui, A né? gente já tá, né, com o horário aí, todo mundo tem compromisso. Hoje é sexta-feira, sextou, né? Vocês estão vendo que eu tô até Sextou, pois é. mais Nossa, despojada aqui gratidão já. por todos que tiveram aqui, tiraram seu horário, né, para prestigiar aqui, Ó, né, ó a nossa Thalita aqui, troca. ó. Tive mais ideias que irei contar na mentoria. Olha Ah, só. Thalita, Já queremos tô saber, pode curiosa ter já. certeza. Joia demais. Tá bom? Gente, Tá obrigada, joia. obrigada, Kelma, por esse tempo aí que Obrigada você eu, muito disponibilizou pra obrigada. gente. Eu vou gravar nossa live e colocar lá no YouTube, daí a gente já compartilha com todo mundo que não conseguiu estar aqui nessa noite. Obrigada a você que tá aí, Joia, né? Que contribuiu com a gente, tirou também um tempinho aí com para nos certeza. prestigiar. Muito Foi obrigada. ótimo. Um Um beijo. beijo para Beijo todos. para todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.